5, o verso 7. Bom ver a nossa irmã Larissa, lá de Boston. Na verdade, ela é de Framingham, mas seja bem-vinda aqui essa noite. Quero ler Hebreus, capítulo 5. Hebreus fica perto de Apocalipse, um livro um pouco difícil de achar, lá no final da Bíblia. Se você vier de trás, vai achar mais rápido. O título dessa mensagem hoje é Deixando uma marca eterna num tempo passageiro. Deixando uma marca eterna num tempo passageiro. Hebreus, capítulo 5, verso 7. Que delícia o som da Bíblia na igreja, os irmãos folheando a palavra do Senhor. Diz assim, o qual, nos dias da sua carne, e é Jesus, tá? Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Quero ler novamente, o qual, nos dias da sua carne, Jesus, em dias temporários, ele tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Antes de sentar, você pode orar por você, para que Deus fale a você nessa noite. Pai, obrigado por tua palavra. Nos reuniste ao redor dela. Mais uma vez nós celebramos. Quantas mensagens já ouvimos, mas mais uma vez nós celebramos a palavra do Deus vivo, que nos reúne para nos falar, aquela palavra que nos renova, nos alegra, nos fortalece. Obrigado por esta palavra, nesse último domingo do mês de junho. Traz a tua obra agora. Eu declaro que ela não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. É a palavra do Deus vivo, nós a recebemos agora. Eu recebo os anjos do Senhor nesse lugar. Eu declaro o domínio de Jesus sobre nós e eu celebro a tua presença em nome de Jesus. Por favor, sente diante do Senhor. Que bom que hoje nós estamos celebrando o aniversário da pastora e todos os aniversários precisam ser celebrados. Não deixe de celebrar um aniversário. E o primeiro pensamento da minha mensagem hoje à noite é sobre a importância do calendário humano. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas o Espírito Santo ele sempre me leva a pensar que Deus ele estabeleceu as gerações de pessoas, tá? E centenas de gerações já passaram pela Terra, porque as gerações passam. Uma vem e a outra vai. E essa que chegou, o que nós estamos vivendo, ela vai ter que passar para dar lugar a uma outra geração que já está vindo aí. Se eu perguntasse hoje à noite, onde está a geração de 1900? Passou. Onde está a geração de 1800? Completamente passada. Não só passada, mas esquecida. Onde está a geração de 1500? Ou 1200? As gerações passam, nós temos apenas mais uma que passará. Tão consciente Deus está de que nós passaremos como o vento, como as nuvens que estão passando no céu, que Deus sugere para a gente, conte os seus dias. Olhe para o calendário. Olhe com mais calma. Olhe com carinho para o calendário. Deixa eu compartilhar algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo. Eu sou uma daquelas pessoas antigas. Bem, eu sou antigo porque sou antigo mesmo, mas também termino sendo antigo em algumas coisas que eu faço. Mas uma das coisas antigas que eu faço é que eu tenho folhinha na parede. Eu tenho um quadro, como aquele, um quadro onde eu fixo alguns avisos, algumas coisas no meu office, na minha casa, que eu tenho um escritório em casa. E eu geralmente tenho... Não tem uma folhinha que você puxa assim e põe do lado... Porque tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui agora. É aquele calendário de papel do mês que os antigos
antigamente usavam, eu ainda uso. Eu vou te falar por que razão eu uso. Geralmente, eu quero ter 4 meses diante de mim, então eu coloco 4 folhas, né? No meu calendário hoje tem junho, julho, agosto e setembro. Eu vou organizando as minhas agendas e eles já vão colocando ali, porque eu gosto de ficar vendo. Eu não sou uma pessoa muito de... Eu faço algumas coisas eletronicamente, mas eu gosto de ter marcado ali. Mas uma coisa eu faço todos os dias. É um ritual para mim, riscar cada dia que terminou. Mas aquele momento, para mim, é um momento de gratidão. É um momento em que eu celebro aquele dia que terminou. E Deus ele tem me levado a olhar para o calendário e valorizar os dias que eu estou vivendo. E eu gosto de falar com Deus que dia é hoje. Não é que Ele não sabe, mas eu venho falar com Ele que hoje, Aliás, eu agradeço a Deus, quando eu agradeço a Deus, eu falo assim, eu vim te agradecer por mais um 25 de junho, porque não vão ser muitos. Ei, não vão ser muitos 25 de junho, são poucos. Eu quero agradecer por esse 25 de junho, que vai demorar mais um ano para ele vir de novo, e cada um deles é diferente. Eu conto eles com muito carinho, eu não sei você, mas eu tenho essa noção de calendário dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu caminho dentro do calendário. Eu sou muito consciente dos dias. Vocês caminham comigo, podem perceber isso, que eu gosto de ensinar a igreja a terminar o mês. Right? Nós vamos terminar o mês na sexta-feira, dia 30, e entregar o mês ao Senhor. Eu sempre digo, não feche um mês, assim, passando, já passou, entrou no outro, você nem sabe, oh meu Deus, já é julho, você nem deu conta que já terminou um mês e entrou o outro. Eu tenho uma consciência muito clara de cada mês, porque no meu espírito, Deus quer realizar uma obra dentro do mês. Então, presta atenção. Eu sempre faço a seguinte oração. Tudo que o Senhor planejou fazer para esse mês, até o dia 30, seja realizado em nome de Jesus. Eu não quero que passe nada para o dia 1º. Tudo que o Senhor quer realizar em junho é para acontecer nesse mês. Eu cuido do mês. Eu celebro o mês, eu celebro cada dia. Você sabe, a gente gosta de começar a primeira semana do mês entregando ao Senhor, porque é o começo do mês. Mas deixa eu sair de mim e entrar na mensagem. Porque uma das coisas que Deus me lembrou é que Abraão não se encontrou com Davi. Nunca. A razão é que eles estão a mais ou menos 1000 anos de diferença. De distância um do outro. Jacó não encontrou com Samuel. Eles são de gerações diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada pessoa está preso dentro da sua geração. Você nunca vai poder servir a Deus na geração seguinte. Ou você serve Ele agora, onde você está, ou você não vai poder servir Ele na geração seguinte. Você também não tem chance de voltar na geração passada e consertar nada do que eles fizeram, porque você está preso aqui. E aí você tem que pensar assim, por que Deus me escolheu para viver essa geração? Esse momento. E aí você começa a valorizar onde Deus te colocou, e você começa a ter essa consciência de que Deus escolheu você para essa geração, e Ele está esperando a sua marca nessa geração aqui. E Ele não colocou você 10 gerações atrás, nem 100 gerações atrás, porque você nunca veio, não é a terceira vez que você está por aqui, é a única, é a primeira. Deus deixou você esperar esse tempo, porque Ele queria a sua marca nessa geração. Come on, gente, vocês ainda vão chegar lá onde eu estou. Às vezes eu estou orando e o Senhor fala, sabe o que para mim? Sabia que eu esperei a eternidade para você chegar? Eu podia ter te trazido há 500 anos atrás, mas eu não quis. Eu queria você para esse tempo. E eu esperei esse tempo todo para você chegar. Só que você vai entender a responsabilidade disso. E a responsabilidade é que Deus, Ele está esperando a sua marca nessa geração, porque Ele não te colocou em nenhuma outra, Ele colocou outras pessoas nas outras gerações e elas fizeram as suas marcas. Mas nessa, Ele escolheu você. Ele falou, não, eu vou esperar para colocar esse nessa, eu vou esperar a marca dele nessa. Uma marca eterna num tempo passageiro. Come on, church. Come on, church.
Eu falo para Deus, eu posso ser passageiro, mas aqui está uma marca eterna, que eu vou deixar na eternidade. Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Vai passando e vai marcando, porque eu coloquei você aí para isso. Apertaram o meu lugar, né? Vou espiando para lá. Don't worry, don't worry about it, estou só brincando. Eu queria que você olhasse para Atos 13, 36. Eu vou mencionar esse texto algumas vezes, mas dá uma olhadinha nele, porque em Atos 13, 36, mostra onde Davi estava preso, tá? Mas aqui também mostra que Davi deixou a sua marca na sua geração. Em Atos 13, 36, diz as seguintes palavras: porque Davi, Atos 13, 36, Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, tá? Davi serviu a sua própria geração, ele não podia servir nenhuma outra. Ele tinha que servir a dele. Eu quero perguntar pelo Espírito de Deus, o que você está esperando? Para de esperar, você tem que servir a sua geração. Seu momento é aqui e agora. Deus te colocou no calendário hoje, nesse momento. Davi serviu a sua geração, ele não podia servir a geração de Salomão, ele não podia servir a geração antes, ele não poderia servir nenhuma outra. Davi serviu a sua geração pela vontade de Deus e dormiu com seus pais. Deus quis a marca de Davi há 3.000 anos atrás. É onde Deus colocou ele para marcar a eternidade. Come on, gente. Deus colocou a gente aqui agora. Eu não quero saber quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje, a minha marca continua sendo significante. Deus escolheu um território específico, uma família específica, um filho, um pai, uma pessoa, uma igreja, um lugar específico onde ele falou, marca aí, vai, quero ver que marca você vai deixar aí, uma marca eterna. Você é passageiro, é um tempo passageiro, mas deixa uma marca eterna. Eu te coloquei nesse momento, nesse ponto. Por favor, marque essa geração para mim. O que você está fazendo na sua passagem por aqui? Eu queria nessa noite que nós agarrássemos a importância do calendário, agarrássemos a importância de valorizar onde você está, tá? Um dia eu estava orando e Deus falou comigo assim, você sabe que você está orando hoje? Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou, porque eu não te quis orando há 200 anos atrás, eu queria a tua oração hoje. Por isso que você está orando hoje, porque eu te trouxe hoje, eu queria a sua voz na minha presença hoje. E aí a pergunta de Deus para você é, você está deixando essa marca? Você está aproveitando o tempo que é de você brilhar, que é o tempo de você viver, que é o tempo que você está sobre a terra, que é o tempo, não quero saber quão importante foi Billy Graham, eu estou mais importante do que ele, eu estou aqui, ele já foi, eu estou aqui. Ele não pode fazer absolutamente mais nada. Eu estou aqui. E eu viro para Deus e falo, ó, o Billy já foi. Só eu agora, então me usa. Eu não quero saber quão importante ele já foi. Ele já foi. Mas eu, ó para mim aqui, ó. Eu estou aqui. Come on, church. Você precisa valorizar essa coisa de você estar dentro dessa geração. Porque foi onde Deus colocou você. Ele esperou a eternidade. Eu estava em New Hampshire, lá em Maine, New Hampshire, um lugarzinho que eu gosto de ir para lá ficar sozinho e orar, né? Às vezes eu passo 3 dias lá sozinho. E lá tem um rio, assim, naquele lugar, cheio de pedras, mas umas pedras assim, milenares, né? Alguém tem uma ideia, quantos anos leva para formar uma rocha? Alguém já estudou geologia? Eu coloco aí alguns milhões de anos, right? E eu estava dentro do rio, eu subi dentro de uma pedra, subi em cima de uma pedra daquela. Eu falei, Senhor, quanto tempo você levou para fazer essa pedra? Eu conversando com ele, né? Quanto tempo você levou? E você sabia que eu ia pisar nela aqui, né? E que eu ia falar com você dentro desse rio, né? Ó, eu estou falando com você aqui agora, dentro desse rio, em cima dessa pedra. Porque ela não fala, ela tem milhares de anos, bilhões de anos que ela está aqui, mas eu estou aqui dando um testemunho na sua presença. E eu sei que você estava esperando eu chegar em cima dessa pedra para dar esse testemunho. Então, ouve a minha voz, porque eu estou falando contigo agora. Eu não sei você, mas eu me acho importante. E a razão que eu me acho é porque Deus fala para mim que eu sou importante. Porque Ele me trouxe num tempo passageiro. E eu sou passageiro, mas eu deixo uma marca eterna. Só que eu não comecei a pregar ainda não, vou começar agora. Que marca é essa?
Hebreus 5:7. Qual é a marca eterna que Deus gostaria que eu e você deixássemos no nosso tempo passageiro na terra? A mesma que Jesus deixou. E o verso ele começa falando as seguintes palavras: o qual dos dias da sua carne, em outras palavras, nesse tempo passageiro, que todo ser humano teve o privilégio de viver, com saúde ou doença, dinheiro ou sem dinheiro, casado ou solteiro, doesn't matter. Foi o tempo passageiro, os dias da sua carne. Qual foi a marca que Jesus deixou? O que Jesus se dedicou a fazer nos dias? E essa é a palavra, essa é a resposta do Espírito Santo para mim e para você. Aliás, esse é o chamado, é o clamor do Espírito de Deus para mim, para você, para essa igreja. Acorde hoje, agora, nesse lugar, 25 de junho de 2023, Deus está dizendo, tem uma marca que você precisa deixar, e a marca é essa: nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Come on, church. Come on. O crente que não ora, e eu vou falar com ele essa noite, ele está olhando para mim, ele não sabe que nesse tempo passageiro de distrações e problemas, ele tem uma marca para deixar que não é diante dos homens. A maioria de nós na igreja evangélica luta para deixar uma marca diante dos homens. Sabe como é que ela chama? Ministério. Ninguém vê ministério como ministrar ao Senhor. O ministério é ministrar aos homens, deixar uma marca nos homens, deixar uma influência nas pessoas. E amém, e amém, e amém. 3 amém, só para você saber que eu valorizo isso aí. Só que eu daria 1000 améns para deixar uma marca na presença de Deus. Foi isso que Jesus falou. Os dias da sua carne, dias passageiros. O que ele fez? Juntou dezenas de milhares de pessoas na Praça de Roma e fez o maior encontro dos homens, dos seres humanos possível, deixou uma marca no mundo. Não, ele não fez isso. Ele oferecia com grande clamor e lágrimas. Você já pode dizer que não era uma oração qualquer. Não era uma oraçãozinha dessa do tipo que a gente faz. Senhor, obrigado pelo dia. Me abençoa hoje aí, tu sabe, né? Eu vou trabalhar, me guarda, me protege. Não era essa oração, não. Não era esse bom dia e boa noite, esse beijinho que a gente dá para Jesus de manhã e de noite. Não era. Oração com grande clamor e lágrimas. Essa é uma marca que vem do coração. Eu estou plenamente convencido de que a marca que eu posso deixar nos meus dias passageiros na terra é a marca que eu deixo na corte celestial. É a marca que eu deixo dos meus comparecimentos perante o juiz. O que é orar? Se não comparecer perante o juiz para dar um testemunho nesse dia, nessa hora, nesse momento, em favor dos planos de Deus, na geração que Ele me colocou. Ah, não, eu vou te dar novamente a minha definição de oração agora. Você não precisa escrever, mas você pode olhar no Facebook depois, olhar na gravação depois. Porque oração, para mim, é comparecer perante o Rei do Universo para fazer requerimentos legais em favor dos planos de Deus nessa geração. Ninguém pode voltar na geração passada e orar. Ninguém pode ir na geração futura, agora, e orar. Você só pode orar aqui e agora. Você só pode ir no trono de Deus interceder pelos projetos dele na vida das pessoas, aqui e agora, nesse momento. Porque a obra que Deus vai fazer através de mim e de você, Ele não vai fazer há 200 anos atrás. A obra que Deus vai fazer através de mim e de você, Ele não vai fazer há 200 anos à frente. A obra que Deus quer fazer no céu hoje, no trono dele, as decisões que Ele quer liberar hoje, depende das minhas orações hoje, depende do meu comparecimento hoje, depende do que eu falo diante dele hoje, depende de eu entender que eu estou no calendário hoje para defender os planos de Deus hoje, porque foi nesse dia que Deus me colocou, e Deus pede para mim, deixa a sua marca aqui na minha presença,
nos seus dias passageiros da terra. O qual? Nos dias da sua carne. Dá uma paradinha aí comigo, por favor. Tem hora que eu falo com Deus assim, eu vou ter que comer de novo. Eu vou ter que dormir de novo. Eu não sei se você cansa disso. Levanta, come. Toma banho, come de novo. E se não comer de novo, misericórdia. E aí tem que descansar de novo, porque já está cansado de novo. E tem que dormir de novo. E tem que trocar de roupa de novo. A logística da vida toma, acho que 90% do tempo da gente, só para a gente sobreviver. E eu fico perguntando para Deus, o que é de importante que a gente está fazendo, de viver um dia atrás do outro, em uma vida que para viver, você já pensou quantas refeições você tem que fazer em uma semana? Quantas vezes você tem que se banhar, se cuidar, você tem que descansar? Eu fico achando um absurdo como a vida humana exige uma logística tão grande, exige tanto tempo do respirar da gente só para manter a gente vivo. Misericórdia, é muito pouco o tempo que a gente comparece diante de Deus, que a gente vem diante de Deus, que a gente lida com o sobrenatural. É muito pouco o tempo da nossa vida para a gente deixar uma marca eterna, porque o resto das marcas vão ser todas apagadas. Você vai lembrar de quantas refeições você teve? Você vai lembrar de quantas noites você dormiu? Você vai lembrar de quantas viagens você fez? Que marca é essa? Todas apagadas. Quantas férias você teve? Você está celebrando as férias que você fez 20 anos atrás? Você está celebrando o salário que você teve 5 anos atrás? Você está celebrando o dinheiro que você... Ei, tudo apagado. É tipo assim, a gente vai andando e já vai apagando, vai andando e já vai apagando. É incrível como a nossa vida se auto-apaga. Eu digo para você, o Espírito Santo chama eu e a você a levantar desse banco essa noite, entendendo que não pode viver mais um dia sem deixar uma marca eterna diante de Deus. E a marca que Deus chama a gente para deixar não é sentar nesse banco e deixar a marca do seu corpo nessa cadeira, que você foi lá e esquentou a cadeira um pouco mais. Deus está querendo saber o que você vai fazer quando sair daqui. Vai ter um momento com Deus ou vai ter mais uma semana sem Ele, esperando o próximo culto? O que você vai fazer ao sair daqui essa noite? Onde está a marca? E a marca são as palavras. A marca são os pronunciamentos. As orações são essas defesas que você vem fazer perante a corte. Orar é defender perante a corte os projetos de Deus que só podem ser defendidos nessa geração, por essa geração. A geração passada não vai defender os projetos de Deus hoje. A geração futura não vai defender os projetos de Deus hoje. Deus precisa de gente que compareça perante a sua corte como testemunha. Eu vim aqui testemunhar pelos seus projetos hoje, aqui e agora onde eu estou. Eu não sei como as outras gerações fizeram isso. Eu não sei como elas se comportaram diante de Deus. Eu não sei como elas satisfizeram a corte celestial, a necessidade de Deus, de que testemunhas comparecessem perante Ele. Eu não sei como elas fizeram. Eu sei que na minha geração, Deus pode contar comigo. Isso eu sei. Eu não sei se Ele pode contar com você, mas Ele pode contar comigo. Estou pregando? Estou. Mas para mim não é o mais importante que eu estou fazendo hoje. O mais importante que eu estou fazendo hoje, eu ainda vou fazer. Porque eu não tive tempo de orar hoje. Eu tive 2 cultos hoje. Eu tive um dia busy na religião. Eu tive um dia busy na igreja. Eu não tive tempo ainda de ministrar ao Senhor no particular. Eu ainda vou fazer isso depois do meu café. Você entende a mensagem de Deus hoje? Repita comigo. O qual, nos dias da sua carne, ofereceu com grande clamor e lágrimas. Quando eu vou orar, há uma dor no meu espírito. Quando eu vou orar, há um fogo ardente dentro de mim. Quando eu vou orar, não é boring. Quando eu vou orar, não é sem graça. Quando eu vou orar, não é abrindo a boca. Quando eu vou orar, há uma dor dentro de mim. Quando eu vou orar, tem um clamor, tem umas lágrimas. Quando eu vou orar,
Meu espírito está querendo pular do meu corpo, porque nem eu estou entendendo tanta dor dentro de mim, e eu sei que o Espírito de Deus está dividindo comigo os fardos do coração de Deus. Naquele momento, enquanto às vezes eu chego para ele e pergunto, por que eu estou chorando? Ele fala, cala a boca e chora. Só quero que você chore na minha presença, porque eu estou defendendo algo do mundo espiritual que você nem conhece, mas eu preciso de você aí. Vem para a minha presença e chora aí, derrama o coração. Grande, repita comigo, grande clamor e lágrimas. Alguns de nós deveriam ter tido o privilégio de ver Jesus orar. Não era como nós oramos hoje. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glórias. Que oração, pelo amor de Deus. Jesus orava com grande clamor e lágrimas. Jesus era um homem consciente dos planos de Deus. Não era só isso. Jesus era um homem consciente das guerras espirituais, dos propósitos do inimigo, da luta do inimigo com as pessoas. Jesus, ele ia para a oração com todas essas coisas no espírito. Ele ia para a oração com o fardo do mundo sobre ele. Ele orava intensamente. Abra comigo, por favor, em Lucas. No capítulo 22, o verso 44. Alguém, por favor, leva esse versículo para a oração só como modelo. Lucas 22, 44. Qual é a marca que ele quer que a gente deixe? Não é um grande ministério. Quantos cultos você fez? Eu fiz culto durante 30 anos. Quantas pregações você fez? Eu preguei. Quantos livros você escreveu? Ei, não é essa marca que está aqui. Jesus não deixou essas marcas. Mas ele deixou essa marca aqui. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Come on, church. Come on. E posto em agonia, orava mais. Você sabe por que a oração não tem significado para muitos de nós? Porque, primeiro, a gente não tem essa ligação com Deus para receber os fardos dele em nosso espírito. A gente chora mais pela nossa dor de cabeça, ou dor de cotovelo, como a gente diz, ou nossos probleminhas pessoais, do que pelos fardos do Senhor pela nossa geração. Jesus estava sofrendo em agonia aqui por causa de quê? Por causa da necessidade do mundo. Ele estava consciente. Nós somos bons em analisar a nossa... E está ficando cada dia pior. Essa geração, cada dia... viu as escolas? O que está acontecendo? A comida, você viu o que estão fazendo na comida? Estão matando a gente. Você viu essa vacina? Você viu? Nós somos ótimos em analisar a nossa geração, mas nós não sentimos um fardo por ela. Nós não sentimos o que Jesus sentia quando ele ia orar. E posto em agonia, orava mais intensamente. O resto do versículo diz que e o seu suor tornou-se em... Glória a Deus. Alguém pode contemplar Jesus orando? Alguém pode contemplar Jesus orando? Não é essa oraçãozinha que a gente faz, abrindo a boca, que a gente nem vontade de orar tem, nem motivação para orar tem, porque o nosso coração está tão distante dos propósitos do Senhor. Mas ele, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Eu não sei orar como Jesus orava. Eu não sei orar como Jesus orava. Eu ainda não oro como Jesus orava. Por mais que eu choro, por mais que eu me derramo, por mais que o meu coração está quebrado pelo momento, eu ainda não oro na intensidade. Alguém sente vergonha um pouquinho? Só um pouquinho de vergonha aí, por favor. Só um pouquinho de humilhação aí, por favor, no seu espírito. Alguém, por favor, se envergonhe comigo nessa noite das nossas orações, ou para começar a falta delas. Come on, church. Não estou pregando mais um sermão essa noite. Estou trazendo um confronto de Deus para mim e para você. Come on, alguém se humilha diante do Senhor, alguém diz para Deus, eu não oro, eu não sou pessoa de oração. Eu não estou deixando nenhuma marca eterna, todas as minhas marcas são passageiras. Quem diz para Deus, faz-me um homem de oração, faz-me uma mulher de oração, deixa eu entender o que é uma vida na presença do Senhor. Pronto para fazer, mas não está pronto para ministrar ao Senhor. Pronto para trabalhar na casa dele.
pronto para usar os dons, mas não está pronto para se esconder num quarto e dizer, Senhor, daqui eu não saio. Enquanto a tua presença não se manifestar, enquanto eu não conhecer o teu coração, isso é ministrar ao Senhor. A marca eterna que eu quero deixar não é uma igreja aqui, outra ali, e outra acolá. I don't care. I don't care. A marca eterna que eu quero deixar são os meus registros na corte celestial. A minha entrada na corte celestial. A minha presença. Eu compareci e Deus chegou minha testemunha. O que é que você veio defender? Eu vim defender os teus propósitos, quaisquer que sejam eles hoje. Põe o peso deles no meu espírito, porque eu estou aqui para chorar para começar em 1 hora. Só para começar. E depois, o tanto que você quiser. O mínimo é 1 hora para chorar na sua presença pelos seus planos para hoje. Come on, church. O qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas, súplicas e orações. E por causa da sua reverência, que é o que nos falta, foi ouvido. Fala para mim, se não falta, reverência nossa. Com grande clamor e lágrimas. Eu quero dizer para você nessa noite que essa é a melhor forma de nós servirmos a nossa geração. Homens de oração marcaram a sua geração. Uma geração passageira teve uma marca eterna, porque alguém entendeu o que é uma marca eterna. Que a marca eterna não é construir, fazer, levantar. A marca eterna é comparecer perante o juiz. Alguém pode imaginar Deus sentado no trono e o diabo chegando do lado de cá com um monte de acusações, foi preciso destruir isso, essa cidade, aquilo e aquilo outro, e ninguém comparece do lado de cá para defender? O que o juiz pode fazer? Quando ele tem um monte de acusações verdadeiras, um monte de requerimentos legais, de um prosecutor, de um promotor de justiça que sabe muito bem o que está fazendo, o que está acusando, os planos dele de rodear a terra e passear por ela, coletando informações para destruir mais essa geração, e Deus procurando gente dessa geração para comparecer perante ele, pelos filhos, pelos pais, pelos casamentos, pela igreja, pela saúde, pelas finanças, pelos projetos de Deus, pelos recursos de Deus, e Deus não tem testemunhas que comparecem perante ele. Eu digo para você, o maior ministério da vida de uma pessoa é a oração. O maior ministério não é pregar. O maior ministério não é cantar. O maior ministério não é discipular, não é evangelizar. Isso é um resultado da nossa vida com Deus. O maior ministério é se trancar num quarto e dizer, se você precisa de alguém para testemunhar em favor dos seus propósitos, eu estou aqui. Começa com a minha família. Defende a minha família, defende os seus projetos com meus filhos e comigo, com o meu casamento. Defende hoje, porque eu vim comparecer. E Deus, fica aí, que eu vou mandar o diabo calar a boca agora, só porque tu está aqui na minha presença. Fica aí, que eu vou mandar ele calar a boca agora. Permanece aí, que eu vou cancelar os propósitos dele agora. Fica aí, fala mais uma vez comigo, que eu vou jogar na cara dele tudo que tu está falando aqui. Porque essas coisas são registradas na presença de Deus. Crente não valoriza a oração. Crente não sabe o que é oração. Crente acha que oração é choramingar, é implorar, é tentar forçar Deus a dar uma coisa que ele não quer. Oração não é isso, oração é um testemunho legal diante do juiz pelos propósitos dele na sua vida e nessa geração. Quando você entende o que é oração, você tem prazer de fazer o que Jesus fazia nos dias da sua carne. Eu falo para você, o maior privilégio que eu tenho nos dias da minha carne, e eu já contei, não são muitos, e pelos que já passaram, aí fico mais preocupado, porque diminui. As chances são as mesmas. Davi fala de 80. Eu sou um pouco corajoso, eu sempre dou 100 anos para mim. Eu falo, Deus, se você não tiver outros planos, os meus são esses. Eu quero comparecer diante de Deus. Eu quero dias, eu quero tempo, eu quero oportunidades para comparecer diante de Deus. Eu não estou pedindo dias de vida para ficar diante de pessoas e pregar diante de audiências maiores. I don't care. Mas eu quero comparecer diante do Senhor todos os dias. Mais uma vez, quero recontar aquela visão que o irmão teve, que sempre edifica as pessoas, né?
Quero falar de novo para quem não ouviu. A pessoa teve essa visão que Deus estava sentado no seu trono e tinha uma pessoa ajoelhada diante de Deus, orando. E ela via quando Deus mandava chamar o diabo. E ele vinha. E a pessoa, naquela visão, percebia quando o inimigo chegou, e naquele salão onde Deus estava, ele não via Deus, mas sabia que Deus estava sentado no trono, a pessoa ajoelhada, e o inimigo chegou e falou: o Senhor me chamou? E ele disse: chamei. E ele observando a cena, e Deus aponta para aquela pessoa ajoelhada e diz para o diabo: ele veio aqui vezes suficientes para eu não permitir você continuar fazendo a obra que você estava fazendo. Eu pergunto para você, como é que Deus cala a boca do diabo? Alguém responde: com a minha oração. Que você não está fazendo. Ele veio aqui vezes suficientes. Crente ora, irmão. Todo crente ora. Bom dia, Jesus. Bom dia. Boa noite, Senhor. Estou indo dormir. O senhor sabe, né? Estou cansadão. Senhor, estou morto. Deus, eu estou morto. Deus, eu sei. Vai dormir, criatura. Mas Deus não tem esse tempo. Alguém fala comigo, tempo de qualidade. Todo mundo sabe o que é isso. Quando estuda as 5 linguagens do amor, a minha linguagem é o tempo de qualidade. E o tempo de qualidade com Deus, você tem? Tempo de qualidade com Deus, você tem? Não, eu oro, pastor, o dia inteiro dirigindo o carro. Então quer dizer que Mateus 6 está escrito assim: entra no carro, liga a ignição, parte para a estrada e vai orar. Não, Mateus 6,6 não está escrito isso. Está escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isso aí já significa um monte de coisa. Desliga o celular e ora a teu Pai que está em secreto. Em outras palavras, ministrar ao Senhor, no meu entendimento, é estar sozinho com o Senhor num lugar onde você ministra ao Senhor. Gente, eu estou diante de vocês agora. Mas eu já falei para vocês, não fiquem magoados comigo. Que o momento que eu mais gosto não é quando vocês estão diante de mim, é quando não tem ninguém aqui, é quando eu estou sozinho com Deus aqui. Se eu morasse aqui em Marlboro, eu ia vir orar aqui. Como eu moro em Chelsea, eu sempre oro lá. O melhor momento que eu gosto naquela igreja não é quando ela está cheia, é quando ela está vazia, quando não tem uma alma lá, só tem a minha. E aí eu entro lá. Quando eu vou subir naquela escada, eu sei que Deus já está me esperando naquele lugar. Geralmente eu entro lá de madrugada, não tem ninguém naquele lugar. Está escuro, está ideal para falar com o Senhor. Gente, eu amo a presença de Deus. Eu amo falar com o Senhor. Eu valorizo esse momento de ministrar ao Senhor. Eu queria que você recebesse esse espírito de mim. Esse é o espírito que está em mim. Recebe esse espírito na sua vida. Um espírito de aprender a se trancar. Crente tem que aprender a se trancar. Se trancar. Você tem que ter um lugar de oração. Porque, para começar, os crentes não têm um lugar de oração. Você tem que ter um lugar separado para orar. Se você não tem um lugar e não tem a hora, você não vai orar. Você tem que ter um lugar onde Deus te espera. Tão acostumado Deus está de eu ir para aquele lugar, que eu sinto Ele falar comigo: e aí, você não vai não? Estou te esperando. E sempre é depois do meu cafezinho. Amados, a oração é o testemunho do fôlego de quem vive. Eu quero ler o último versículo do livro dos Salmos. Quem conseguiria ler esse versículo? Quem conseguiria lembrar esse versículo sem abrir a Bíblia? Sem abrir. Agora eu peguei os crentes. Agora eu peguei. Quem tem ideia, quem lembra o último versículo do Salmo 150? Eu vou ajudar vocês terminam, tá bom? Tudo. Yes. Louve ao Senhor. E um dia o Senhor me parou e falou assim: tudo quanto tem fôlego. E Deus começou a falar comigo: por que eu te dei um fôlego? E eu vou explicar essa parte agora. Eu quero terminar aqui. Tudo quanto tem fôlego, isso é, tudo quanto tem fôlego, tem a oportunidade de dar um testemunho legal diante de Deus com o som da sua voz. Foi para isso que Deus nos deu fôlego. Foi para emitir um som da garganta.
E mais uma vez, deixa eu abrir um parênteses agora para ensinar a igreja a adorar mais uma vez, porque eu sei que alguns de nós não estão acostumados a cantar na hora do louvor, estão acostumados a olhar na hora do louvor. Deixa eu te falar. Eu sei que a carne chega no culto e ela chega indisposta. Ela chega, que música bonita, vamos só ouvir. E você não está dando testemunho. Alguém diz comigo assim, ouvido não dá testemunho de nada. Você vai na corte, vai lá. Corte marcada, você vai lá. Aí o juiz quer ouvir você, e você usando só o ouvido. Não, juiz, eu vim aqui só ouvir o senhor. Aí não abre a boca e não fala não, para tu ver. Se vai ter alguma defesa. Sabe o que é a hora do louvor? Presta atenção, igreja, para um minutinho agora. Eu estava falando de oração, mas eu vou falar disso aqui agora. A hora do louvor, na igreja, no culto, é a hora em que a igreja é suposto cantar. É a hora em que a igreja é suposto dar um som de testemunho para Deus. Deixa eu te falar, pianos e baterias e instrumentos na igreja não são o que é louvor e adoração. A Bíblia diz adorai com isso, isso é para ajudar. Mas deixa eu te falar, a adoração na Bíblia é o som da voz humana. A oração na Bíblia não é nem palmas, porque o Salmo 47 diz batei palmas, mas Deus não espera ouvir o som de palmas, de bater os pés, de bateria. Deus espera o som da voz. Porque o som da voz é o testemunho legal. Então, a minha insistência, quando eu estou dirigindo o louvor, de que você abra a sua boca, de que você produza um som, é para te ajudar a entender que sem o som da sua voz, não há uma legalidade de Deus de descer o sobrenatural sobre você, porque você não deu um testemunho legal, não há um registro da sua voz, do som da sua voz diante do Senhor. Eu não vou pedir para você abrir em Apocalipse 5, mas só vou te dar um endereço para você olhar depois, porque é uma pregação para um outro momento, tá? Mas quando está ali em Apocalipse 5, que ele está vendo os querubins adorarem, os 24 anciões adorarem, e diziam, você não diz com a boca fechada, e cantavam um cântico novo, e falavam, digno é o Cordeiro, eles davam um testemunho da voz, a adoração no céu, é o testemunho das criaturas diante do Criador. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Eu estava orando e Deus falava para mim, você sabe por que você está orando? Porque eu te dei um fôlego para você dar um testemunho na minha presença. Eu te dei um fôlego para você usar esse... Alguém diz, o meu fôlego é passageiro. E quem já viu alguém morrer, ele dá o último suspiro. Não pode mais dar um testemunho na terra. Terminou naquele momento. A oportunidade foi aquela, até ali. Você pode desejar o tanto que você desejar, dar um testemunho depois daquele momento na terra, não é mais permitido. É do momento que nasce ao momento que morre. Só quero pedir uma coisa para você, se você não entendeu o que eu falei, não negue o som da sua voz a Deus. Não fique preguiçosamente na igreja, no culto, assistindo, como se você estivesse vindo para um spa. Relaxar. Você não vê relaxar, você vê guerrear. E você vê guerrear com a boca, com a voz. Você precisa abrir a boca. Nós não estamos falando de fazer igreja pentecostal, de fazer barulho. Não é esse o propósito. Você tem que entender o que está por trás do barulho. Um mudo não pode dar testemunho. Ele tem que produzir um som. É o som da voz. Alguém já repreendeu o diabo aqui em telepatia? Alguém repreende o diabo? Eu queria perguntar se o diabo já... Alguém já viu algum demônio ser expulso por telepatia? Tipo, saiu. Eu estou tendo eu estou indo meio no extremo com vocês, né? Mas qual é a razão? Por quê? Porque não existe isso. Porque o mundo espiritual só responde a um comando que foi dado, a um som que foi emitido. E se o diabo não ouvir você dizer, sai, ele pode virar para Deus e falar assim, você sabe, né? Você mandou eles me mandar sair. Mas ninguém lá mandou eu sair, não. Então, eu não tenho ordem para sair de ninguém lá. Então, nem você pode me tirar de lá. Por causa da falta de um testemunho. Alguém diz comigo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O
fôlego foi dado para nós darmos um testemunho sonoro, audível, registrável na corte celestial. Deus continua falando, vós sois minhas testemunhas. Eu não sei se você já leu esse versículo, Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas. O que você acha que Deus está dizendo? Vai lá, irmão, no culto, dá um testemunho. É isso? Bem, isso também. Mas o que Deus está dizendo, Ele está falando em termos legais. Eu preciso que alguém compareça perante mim, abra a boca e coloque um som. Vós sois as minhas testemunhas. É a mesma palavra que está em Isaías 44, 8. É a mesma coisa que ele diz. Vocês são as minhas testemunhas. Só que Jesus tem algumas testemunhas tão surdas, tão mudas, quero dizer, que ele não pode fazer nada com elas. Agora, deixa eu te falar aqui a importância das palavras. Mensagem tão boa, tem que correr, porque está na hora do jantar. Ai, não. Hoje é o dia do jantar. Mas eu quero te dar um versículo. Eu vou dar o último agora. Embora que eles são tão preciosos, eu não vou dar todos. Vou dar esse aqui. 1 Reis, capítulo 8, versículo 59. Para você entender a importância do que eu estou falando. Em 1 Reis 8, Salomão está fazendo a oração de dedicação do templo. Tá? Ele sobe num palanquinho que ele mandou construir. E ele começa a orar. 1 Reis 8. O verso 54 diz: sucedeu que, acabando Salomão de fazer esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas ao céu. Salomão estava orando. Olha as palavras que ele fala no verso 59. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite. Para quê? Para que defenda Ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir. O que Deus está dizendo? Salomão está dizendo para Deus, as palavras que eu falei na sua presença, como testemunho legal, estejam perto de ti. Salomão está lembrando ao Senhor, pega o livro onde tu escreveste o que eu falei e traga diante de ti. Estejam perto de ti, para que você possa usar as minhas palavras para defender os seus planos, como cada dia o exigir. Agora, preste atenção, talvez você não saiba o que está atrás dessa frase, como cada dia o exigir. Que só Deus sabe. Quais os clamores contrários à sua vida, Satanás traz legalmente diante dele cada dia, um clamor diferente, uma acusação diferente, um entrave legal diferente. E Salomão diz assim, pega as minhas palavras para você usar na defesa dos seus projetos, como cada dia o exigir. Quem entendeu? Vamos ficar de pé, senão eu vou pregar a noite inteira. Quem entendeu a voz do Senhor essa noite? O qual, nos dias da sua carne, ofereceu com grande clamor e lágrimas, súplicas, aquele que o podia livrar da morte. Eu quero convidar essa igreja mais uma vez, nesse dia do aniversário da pastora. E eu queria pedir para você para começar a vir